Vamos dar início à nossa entrevista de hoje com os jornalistas Daniel Galera e Aline Rodrigues. Hoje damos continuidade à nossa rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito de Poços de Caldas. Hoje a gente recebe aqui no estúdio da Onda Poços o Ulisses Guimarães, candidato a prefeito de Poços de Caldas pela coligação Poços Pode Muito Mais. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, Ulisses Suaide Porto Guimarães Borges tem 35 anos, é natural de Poços de Caldas, casado e sua ocupação é veterinário. Também é deputado federal. Isso. Candidato, o que motivou o senhor a se candidatar ao cargo de prefeito? Bom, nós já conhecemos a gestão pública, né? Sou médico veterinário pós-graduado em gestão pública. Tive a oportunidade de ser prefeito em Caldas por 2 mandatos e como deputado federal, a gente sabe, né, das demandas e das deficiências hoje do nosso município e sabemos que dá para fazer muito mais, que o município de Poços de Caldas pode muito mais e merece muito mais. E nós temos grandes projetos para Poços voltar a estar no cenário nacional e até regional, né? Nós não podemos deixar Poços, que é a maior cidade do sul de Minas, não ser o maior PIB do sul de Minas, né? Ficar para trás de Pouso Alegre, de Varginha, de Extrema. Então nós temos grandes projetos aí para o nosso município e eu tenho certeza que dá para a gente avançar muito mais, ter uma gestão eficiente, com planejamento, pensando no futuro da nossa cidade para agora e 10, 20, 30 anos à frente, assim como o Poços sempre foi no passado. Ok, candidato, seja bem-vindo aos estúdios da Onda. Vamos começar a rodada de entrevistas. O senhor pode sortear um dos temas para a gente, eu e a Aline, fazer as perguntas para o senhor. Nós estamos recebendo aqui no estúdio do Onda Poços hoje o candidato à Prefeitura de Poços de Caldas, Ulisses Guimarães, pela coligação Poços Pode Muito Mais. Cada resposta, o candidato tem direito a 3 minutos. Vamos à primeira pergunta, ele tirou o tema turismo. Então vamos lá. Como o senhor planeja promover e integrar os pontos turísticos revitalizados pela concessão privada no desenvolvimento estratégico do turismo local aqui da cidade, garantindo que os benefícios econômicos e sociais sejam amplamente distribuídos pela cidade? Com certeza, né? Esse tema é um dos mais importantes da nossa cidade, já vista nossas belezas naturais e a tão tradicional, né? Nossas águas medicinais e sulfurosas, e nós temos sim, né, que tocar o nosso turismo dessa forma terceirizada como foi, que melhorou muito, né, os nossos pontos turísticos, mas o município tem que ajudar, tem que fomentar, nós temos que divulgar a nossa cidade, né, não só aqui em Poços, mas para todo mundo e criar oportunidades, né? Criar também o nosso turismo de negócios. Nós não podemos ter só o turista aqui no final de semana, nós temos vários leitos de hotéis, então nós temos que ter o nosso centro de convenções, nós temos que ter nosso parque de exposições, parque de eventos, atrair congressos, né? Congressos de medicina, congressos de advocacia, congressos de municípios e fazer com que o turismo esteja aquecido de segunda a segunda no nosso município, gerando renda, né? Gerando emprego, melhorando aí a vida de toda a nossa população, mas para isso nós temos que ter a infraestrutura da cidade também boa para comportar e com certeza todos os investimentos que nós vamos fazer aí no turismo, ele vai melhorar ainda mais, né, a nossa cidade. Então o turismo é a indústria mais limpa do país, né, é um recurso que vem de fora do nosso município para cá, então eu tenho certeza que vai ter grandes investimentos e que a nossa gestão, a gestão de Ulisses e Rovilson, vai investir e investir muito, junto com o trend turístico, junto com o convênio Jubirô, junto com os hotéis, com os bares, com os restaurantes. Então nós vamos ter muito diálogo, falar com a população, falar com quem é do setor. Eu que fui criado também, né, meu primeiro emprego de carteira assinada foi num hotel aqui na Barão do Campo Místico, aqui em Poços de Caldas. A gente sabe como que funciona e nós temos que cuidar dos nossos pontos turísticos, das nossas belezas naturais, atrair, né, um público para cá que vai deixar sua renda aqui e que vai gerar mais emprego para a nossa população. Então pode ter certeza que nós vamos divulgar e vamos fazer grandes parcerias e Poços vai avançar ainda muito mais no nosso turismo. Em relação à programação de eventos gratuitos como Carnaval, Festival de Inverno, também festividades natalinas, para atrair um público ainda maior e estimular o turismo ao longo do ano, como que você pretende expandir, diversificar essa programação? Com certeza, nós temos que ter aí, né, um calendário de eventos e aí a prefeitura tem que fomentar, e ela tem que ajudar a fomentar, né? Ela não pode estar ali junto com o pessoal, os promotores de evento, tirando isso. Então ela tem que apoiar a cultura, nós temos que voltar a ter o melhor carnaval do sul de Minas, nós temos que
ter ali o melhor festival de inverno, né, do nosso país. Nós temos atrativos para isso e a prefeitura tem que ser um apoio, né? O turismo e a cultura tem que andar integrados ali com todo o pessoal de eventos. Muito bem, candidato, o senhor usou o seu tempo corretamente. Vamos para o próximo tema, pode sortear. Lembrando que você que está sintonizado na Rádio Onda Poços, nesta semana e até a próxima terça-feira, nós estamos recebendo os candidatos à Prefeitura de Poços de Caldas numa rodada de entrevistas. Hoje o convidado é o candidato Ulisses Guimarães, pela coligação Poços Pode Muito Mais. Bom, o candidato Ulisses acabou de sortear o tema incentivo aos esportes. Vamos à pergunta, então. Poços é uma cidade reconhecidamente adepta à prática esportiva, né, Ulisses? A cidade recebe competições esportivas de várias modalidades, né? Competições nacionais, estaduais. O que o senhor tem a propor para ter um incentivo a mais à prática esportiva na cidade? Hoje a gente não vê, né, um incentivo da maneira que tem que ter nas bases, né? Então, os projetos esportivos, o incentivo, né, às crianças, nas escolas, nos bairros, né, aos clubes. O município tem que investir no esporte, né? O esporte é um caminho de vida. Eu que sou um amante do esporte, falo que jamais estaria aonde estou, jamais teria chegado como deputado federal, jamais seria prefeito aos 22 anos, se eu não tivesse tido a oportunidade de ser esportista, né? Fui jogador de basquete por Poços de Caldas, joguei Jojuninho, Joju, Jime, competições que hoje a gente não vê, né? O apoio aos esportes nas escolas. A gente vê várias escolas sem infraestrutura nenhuma. E as crianças saem, né? Elas têm muitos talentos ali que são desenvolvidos e são achados na escola. Então, os projetos esportivos têm que estar ali ligado à educação. Nós temos que incentivar todas as modalidades esportivas, né? Não só o futebol, de todos os bairros, em todos os cantos da cidade, melhorar os nossos equipamentos esportivos, né? Até nós estamos deixando de ter competições aqui por não ter equipamentos esportivos adequados em várias modalidades, seja ela no bicicross, seja ela até no futebol, né? A gente vê aí o nosso Ronaldão totalmente abandonado, finais de Campeonato Mineiro tendo que acontecer em outro município, não aqui. Então nós temos que desenvolver e olhar pelos nossos atletas para que o exemplo se arraste, né? Nós temos que investir neles para que a gente tenha mais atletas de renome até nacional, que possa chegar numa Olimpíada e a criançada vai ver aí esses atletas e vai querer seguir o seu exemplo. Então nós temos que investir muito no nosso esporte e principalmente, né, fazer com que o paradesporto também seja olhado. Nós temos o CIDEP aqui, nós temos um trabalho da DEFIP, então vários trabalhos aí que o esporte, o paradesporto tem que estar também no fomento do município. O município tem que investir em esporte. Poços de Caldas tem vários poliesportivos, alguns deles com falta de manutenção, equipamentos defasados, faltando e estragados. O senhor tem algum projeto para melhorar a qualidade desses espaços e dos equipamentos para que a cidade também possa desempenhar um papel mais relevante em relação a sediar eventos na cidade? Com certeza, né? Como eu já falei antes, a gente vê todos os equipamentos de esporte aí abandonados, obsoletos, né? E nós temos sim vários projetos. Tem portas abertas no Ministério do Esporte, a gente sabe aonde buscar o recurso em Brasília e nós vamos sim, além de melhorar todos os equipamentos esportivos, ampliar esses equipamentos esportivos também e dar total apoio aos professores, ao pessoal da educação física, às nossas ciclovias, os nossos ciclistas, enfim, todas as modalidades. Eu tenho certeza que investindo e trazendo recursos de Brasília para cá, nós vamos melhorar muito nossos equipamentos esportivos. Muito bem, candidato. Agora vamos para a próxima pergunta. O senhor pode, enquanto o senhor sorteia o próximo tema, nós vamos para o break comercial e na volta a gente continua a entrevista. Lembrando que nós estamos recebendo aqui no estúdio da Onda Poços o candidato Ulisses Guimarães à Prefeitura de Poços de Caldas pela coligação Poços Pode Muito Mais. E o tema escolhido pelo candidato foi geração de empregos, que a gente volta falando daqui a pouco. Estamos de volta com a nossa rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito de Poços de Caldas. Aline. Hoje a gente está recebendo o Ulisses Guimarães pela coligação Poços Pode Muito Mais. No bloco anterior a gente tinha retirado já o tema para ser abordado, que foi geração de emprego. Candidato, como você planeja abordar o problema do desemprego entre os jovens e os grupos mais vulneráveis da população? Pois é, né, Aline? Hoje a gente acordou com as manchetes dos nossos jornais aqui pela cidade, que Poços, mais um mês, registra queda na geração de emprego, né, segundo o CAGED. E para nós aí,
né, a gente vê que a cidade não está bem. Quando a cidade, até comparada às outras da nossa região, que sempre estão ampliando os postos de trabalho, então nós temos que desburocratizar, ajudar o empreendedor, ajudar aqueles que querem gerar empregos, aumentar a renda da população, a ter, né, aumentar os postos de trabalho e não dificultar. A gente vê que hoje o planejamento do município é deficitário nesse sentido, por isso que acontece essas ações. Então nós temos que aí atrair novos investimentos, como eu até citei aqui o do turismo, a gente tendo aí novos investimentos como o centro de convenções, parque de exposições, para a gente ter aí, né, os leitos ocupados de segunda a segunda, não só nos finais de semana. Isso já é uma atração de emprego. A gente fomentando, melhorando o nosso planejamento, melhorando o nosso plano diretor, para que tenha mais obras no município, para que a gente atraia mais investimentos aqui. Nós vamos gerar mais emprego no município também. Nós temos aí também um grande trabalho que nós fizemos em Brasília para a questão do Porto Seco, né? Então já é realidade, os estudos estão sendo feitos até o final aí de outubro, novembro, vai ter a licitação para o Porto Seco, e conversei com o ministro Renan também, o ministro dos Transportes, para o nosso terminal multimodal. Isso vai atrair, né, mais indústrias e empregos para cá. Nós perdemos há pouco aí a LG para Pouso Alegre, perdemos há pouco a Boticário para Pouso Alegre, perdemos a Heineken para Passos, a Estrela Galícia. Então a gente vem perdendo várias indústrias que poderiam vir para cá, várias empresas que poderiam vir para cá e aumentar a geração de emprego e melhorar a renda da nossa população. Então nós não podemos aceitar isso, nós temos que colocar postos novamente, né, no cenário dos grandes investimentos, da atração de novas postos de trabalho, fortalecer o nosso comércio, para o nosso comércio gerar mais emprego e olhar pelo nosso jovem, né? Nós temos que olhar pelo nosso jovem para que ele saia qualificado para o mercado de trabalho, com cursos técnicos, cursos profissionalizantes, tenha acesso, né, à universidade, e a gente também, né, voltar a ter aqueles atrativos do primeiro emprego, jovem aprendiz, guarda-mirim. Então nós temos sim que fomentar e ajudar, desburocratizar, tirar o peso das costas do empreendedor, daquele que quer investir no nosso município, para que ele venha para cá, invista, gere emprego e melhore a renda da nossa população. E nós sabemos como fazer isso. Muito bem, candidato, podemos partir para o próximo tema, pode sortear. Estamos recebendo aqui hoje o candidato Ulisses Guimarães para mais uma rodada de entrevista aqui na Rádio Onda. E o tema sorteado foi futuro do monotrilho. Candidato, qual é a sua visão para o futuro do monotrilho aqui em Poços de Caldas, com base nos desafios enfrentados pelo monotrilho no passado? Como você pretende lidar com a estrutura atual? Você acredita que a revitalização e o reaproveitamento, é uma opção viável, ou acredita que a demolição é o caminho mais adequado? Não acredito, né, nessa revitalização, até porque nós temos, é o que eu falei, temos que planejar a cidade. Lá no passado era uma coisa, hoje é outra totalmente diferente, né? Com o crescimento da nossa zona oeste do município, passo municipal indo para lá, né, o shopping ampliando, a gente vê também, né, o fórum que vai ser inaugurado lá, a quantidade de prédios, de bairros que cresceram para a zona oeste. Hoje fica inviável a gente não pensar num transporte de massa. E o monotrilho, ele é um transporte turístico, né? E está ali já abandonado há muitos anos. É um elefante branco, né, que a prefeitura pegou desnecessariamente, um problema que nós vamos ter que enfrentar e resolver, e não ficar gastando recursos públicos, recursos da população que poderia estar indo para medicamento, que poderia estar indo para exames, para atendimentos ou melhorias na infraestrutura, e fazendo laudos e mais laudos. Esses laudos não saem e fica limpando e cortando árvores e não resolvendo o problema, né? Cortar as árvores, plantar árvores no mesmo local e o monotrilho lá, né, sem uma utilidade para a nossa população. Então, mais do que um transporte de turismo, nós precisamos de um transporte de massa, nós precisamos de mobilidade urbana para a nossa, principalmente para a nossa zona oeste, e agora fazer essa ligação, né, da zona sul, zona leste com a zona oeste também. Então o monotrilho tem que ser demolido, né, tem que fazer um bom projeto ali para aproveitar, né, da demolição ali para já fazer os gabiões na beira do rio e a gente ampliar a faixa de rolamento e aí sim trazer uma modernidade com o VLT que vai servir tanto para o nosso transporte de turistas quanto do transporte da nossa população. O senhor ainda tem um minuto sobre o tema, então mesmo que o laudo
dê positivo sobre a estrutura, que dá para recuperar a estrutura, o senhor acredita que mesmo assim, mesmo que se for usado para turismo ou para uma outra finalidade, como transporte de massa, mudando a estrutura um pouco ali do próprio trem, né, de pessoas, o senhor acha que a demolição é o melhor caminho? Esse laudo ninguém nunca viu, né? Nós estamos aí já há quantos anos aguardando esse laudo, mas não sou engenheiro, né? Lógico que nós vamos aguardar, avaliar esse laudo, mas é o que eu falo, mesmo que o laudo falar que ele pode voltar a funcionar, ele está muito obsoleto, né? Nós temos que pensar no futuro. A gente sabe que ele para transporte de massa não serve. E só o transporte turístico não vai resolver o nosso problema. E vendo ali o espaço que ele ocupa, que poderia ter até mais uma faixa de rolamento ali, né, na João Pinheiro, eu não vejo a viabilidade. Nós temos que modernizar e nós temos que resolver o problema de mobilidade urbana da nossa população, da nossa cidade. Ok, candidato, o senhor usou o tempo corretamente, podemos passar para o próximo tema, pode sortear. Nós estamos recebendo hoje no estúdio da Onda Poços o candidato à Prefeitura de Poços de Caldas, Ulisses Guimarães, pela coligação Poços Pode Muito Mais. O tema sorteado foi mudança para a nova sede. O candidato até citou agora na questão do monotrilho, que a sede, o tribunal está indo lá para a Zona Oeste. O que o senhor pensa sobre a mudança para essa nova sede? O que pode acarretar de mudanças para a cidade, em relação ao funcionalismo público, transporte? O senhor gostou da ideia da nova sede ser lá? E em relação aos prédios que vão ficar obsoletos no centro da cidade, o senhor tem alguma ideia sobre o que fazer com eles? Hoje a gente vê que, né, não acho que seria o mais viável fazer essa sede da prefeitura nesse momento, haja vista a situação da estrutura das nossas escolas, né, da estrutura dos postos de saúde. Então acho que a gente tem que ter prioridade para o gasto com o dinheiro público, né? E a prioridade tem que ser na saúde, tem que ser na educação, tem que ser na construção de hospitais. A gente vê que a gente não tem um hospital do câncer pronto, que é uma promessa de 10 anos, mas, né, o paço municipal em 10 meses estava pronto. Então o recurso tem, quando quer fazer as coisas acontecem. Não seria minha prioridade fazer um paço municipal, mas já que está pronto, né, nós vamos aí ver como que ficou, vamos conhecer, ainda não tem esse conhecimento sobre a obra, como que ela vai ficar, como que ela vai funcionar e quais prédios vão ficar disponíveis e quantos aluguéis aí vão ser devolvidos. Mas a gente sabe que hoje nós temos que usar a tecnologia e inovação para os serviços do município, então usar aplicativos, né, facilitar para a população fazer protocolos pelo celular, entregar documentos, tirar bits, entregar projetos, própria saúde e educação, né, terem os seus aplicativos ali e a gente descentralizar os serviços. Seria muito melhor a gente ter uma subprefeitura na Zona Sul, uma subprefeitura na Zona Leste, onde as pessoas não precisariam sair hoje lá da Zona Sul para atravessar a cidade toda até chegar na Zona Oeste para resolver um problema na prefeitura, né? A gente vê, como deputado, vou muito à cidade administrativa lá em Belo Horizonte e a gente vê que vários postos de trabalho lá estão vazios, né? Uma construção aí de 15, 20 anos atrás, que naquele momento parecia uma coisa boa, hoje já não se usa mais. Então acho que, né, nós estamos começando, em vez de pensar no futuro, nós estamos olhando, né, no passado, coisas que não deu certo e entregando agora. Então, acho que não foi acertado essa questão do paço municipal lá, mas vamos enfrentar isso. Precisamos ter infraestrutura de mobilidade urbana para as pessoas chegarem lá, né? Quando inaugurar, a gente sabe que a João Pinheiro vai colapsar, principalmente nos horários de pico, a quantidade de funcionários indo para lá. Então são grandes problemas aí que nós vamos enfrentar, mas nós estamos prontos e dispostos a resolver. E quanto à prefeitura atual, a gente pensar ali numa parceria público-privada, até pela localização dela, a gente usar ali como cafés, restaurantes, enfim, aí nós vamos fazer um estudo de viabilidade do que fica melhor e acredito que o Conservatório Municipal possa passar para o prédio da Câmara Municipal e a Câmara Municipal passar para o prédio do atual fórum, né? Assim que o fórum for para a Zona Oeste também. Acho que seria as formas mais assertivas aí de utilizar os prédios públicos. O candidato utilizou bem o seu tema, né, Daniel? Então agora vamos para a próximo assunto. Pode sortear, candidato. Estamos recebendo aqui hoje Ulisses Guimarães, candidato a prefeito de Poços de Caldas. O tema sorteado foi segurança pública e guarda municipal. Esse é um tema que tem muita demanda para a população de Poços de Caldas, né, senhor deputado?
E, dada a limitação do efetivo de militares e guardas civis municipais, quais são suas propostas para melhorar a segurança pública e garantir uma presença policial eficaz nas áreas mais vulneráveis da cidade? Hoje nós temos um efetivo muito pequeno da Guarda Municipal, nós temos que fazer um concurso para a Guarda Municipal, nós temos que armar a nossa guarda, né? Nós temos que ampliar aí a tecnologia e inovação dentro da guarda e fazer, né, um trabalho que a gente tem e sabe fazer junto ao governo do estado, governo federal, para aumentar também o efetivo da Polícia Militar, da Polícia Civil, né, os equipamentos de segurança pública, mas o principal, nós vamos ter um centro de comando de controle, né, com várias câmeras, com reconhecimento facial e reconhecimento de placa, por todas as regiões do nosso município. Vamos também, né, ter a parceria aí já com os comércios e empresas que têm câmeras também e que possam ligar elas nesse centro de comando de controle e operações, e eu tenho certeza que com isso nós vamos ter aí, né, uma cidade mais segura, nós vamos ter uma guarda efetiva que cuide do nosso patrimônio público, que faça segurança nas escolas, né, na porta das escolas, e não uma guarda que fica só multando, né, sendo aí a indústria da multa que a gente vê em Poços de Caldas e os nossos pontos turísticos, as nossas praças, né, todo o nosso patrimônio ali não sendo guardado e principalmente os bairros abandonados. A gente vê muito efetivo e um pouco de segurança no centro, que mesmo assim ainda sofre, né, com arrombamentos de lojas, com furtos nas lojas, com arrombamentos de casas, e os bairros nem se falam, né, os bairros mais distantes, falta efetivo, falta policial, falta câmera, falta segurança. Então nós vamos dar essa segurança para a nossa população em todas as regiões, principalmente nas entradas da cidade, e ter, né, esse centro de comando de controle de operações com a Polícia Militar, Civil, né, Polícia Rodoviária Federal e a nossa guarda, todos ali integrados, um sistema integrado de segurança. Candidato, alguns carnavais a gente tem alguns episódios de foliões que acabam sendo feridos aos términos das apresentações, principalmente aqui na área central de Poços de Caldas, onde a polícia vai fazer o seu trabalho, mas nós tivemos aí neste ano, né, casos de pessoas atingidas por balas de borracha. Queria saber qual que é a sua proposta junto à Polícia Militar, se eleito, ao tratamento ao cidadão Poços Caldense e também aos turistas, sempre aos términos dos eventos aqui na cidade. Eu falo que isso aí não é culpa da Polícia Militar, né? É culpa da gestão e dos eventos, né? Então, é a prefeitura que não está se organizando, fazendo eventos com, além da segurança da Polícia Militar, ter outras equipes de segurança, ter o apoio de segurança, ter uma organização melhor dos eventos, né? Tudo isso vai facilitar para que o evento transcorra aí da melhor maneira possível e não venha acontecer esses incidentes tão lamentáveis com a nossa população. Ok, candidato, vamos agora para o último tema da entrevista. Estamos hoje aqui na Rádio Onda entrevistando o candidato Ulisses Guimarães, candidato a prefeito de Poços de Caldas. O candidato está sorteando o tema, e o tema sorteado foi crescimento dos casos do tráfico de drogas. Aline? Quais são as suas propostas para combater o aumento do tráfico de drogas na cidade, especificamente a crescente participação de adolescentes nesse problema? Quando o poder público ele erra na educação, ele erra no esporte, ele erra na cultura, quando não é assistido, né? Quando o jovem não está assistido, não tem programas para ele de esporte, não tem programas para ele na cultura, quando não tem um ensino de qualidade, uma escola em tempo integral, né? Um bom material didático para as nossas escolas, para que ele consiga aí acessar um curso técnico, um curso profissionalizante, uma universidade, não adianta maquiar, né? O resultado é o que a gente encontra hoje aí pelas ruas, da quantidade de dependentes químicos, a quantidade de pessoas em situação de rua, a quantidade de pessoas doentes, né? Famílias ali que estão passando por essas necessidades. E aí é o que eu falei antes, né? Quando o poder público erra, quando não tem esse apoio e aí aumenta a quantidade de dependentes químicos, vai ter que aumentar, né, a quantidade de drogas e o traficante vai estar aqui. E quando a gente não tem segurança, né, a gente não tem o que eu falei no tema anterior, né, de uma cidade monitorada, uma cidade segura, uma cidade com um efetivo de guarda grande, né, um efetivo e uma interface ali entre a Polícia Militar, Civil e a Guarda Municipal, acontece isso, né, esse grande aumento que nós estamos vendo hoje
na questão do tráfico de drogas. Então, nós temos que mostrar que a cidade é segura, né, cuidar das pessoas e combater o crime. O senhor tem alguma política pública para essa integração das polícias e em relação também a esses adolescentes, esses jovens, o que o senhor pensa para tirar eles do mundo do crime, vamos dizer assim? Nós temos que dar oportunidades, né? Tem que ter oportunidade de emprego, tem que ter oportunidade no esporte, tem que ter oportunidade nos grandes projetos. E as pessoas que estão doentes, as pessoas que estão com dependência química, elas têm que ser curadas, né? Não é só chegar de madrugada aí e levantar elas a chutes, a pontapés, né? Pegar a polícia, querer levar para casa de passagem só para ela comer e voltar para as ruas no dia seguinte para usar droga, né? Nós temos um projeto e aí não precisa inventar a roda, né? Tem bons projetos em outros lugares, como no Rio de Janeiro a Fazenda Paraíso, e a gente quer trazer para cá, né, e fazer daquele modelo um modelo da Fazenda São Domingos aqui em Poços, que vai resgatar essas pessoas, vai dar condições delas se reinserirem na sociedade, o quê? Tendo a oportunidade de ali fazer um curso, de cuidar de horta, de cuidar ali, fazer blocos, bloquetes que possam ser usados nas obras do município. Enfim, ela vai ter várias atividades ali para depois ser reinserida na sociedade novamente. Então nós precisamos tirar essas pessoas das ruas, mas cuidar delas, né? Nós precisamos acolher as famílias e cuidar delas para que elas se sintam novamente úteis à sociedade e saia dessa dependência química. Ok, candidato, o seu tempo terminou, foram abordados todos os 7 temas, né, Aline? Isso. A Rádio Onda agradece a presença do senhor aqui e o senhor agora tem 1 minuto para as considerações finais. Eu que agradeço, né, mais uma vez estar aqui nos estúdios da Onda Poços, está fazendo um excelente trabalho, principalmente aí na cobertura das eleições. É importante para a população nos ouvir, saber aí dos nossos principais temas e propostas. Então acompanhe o nosso trabalho, né? Olhe o nosso plano de governo, siga a gente nas redes sociais, Ulisses Guimarães Borges, acompanhe também, né, o programa aí pela rádio, TV, e nós estamos a melhor proposta para Poços de Caldas. Eu tenho certeza que nós estamos preparados, né? Eu tenho experiência de gestão pública, como deputado federal a gente sabe onde estão os recursos em Brasília e eu tenho certeza que nós vamos trazer grandes investimentos para Poços de Caldas. Outros já tiveram sua oportunidade, eu estou pedindo a minha oportunidade para dar oportunidade para a nossa população, para os nossos jovens, para as pessoas que querem o melhor para Poços de Caldas. Então eu tenho certeza que Poços pode muito mais e Poços dia 6 de outubro é 15 na cabeça. Ulisses 15, Ulisses e Rovilson. Tá certo, candidato. Muito obrigado pela sua presença aqui. A Rádio Onda agradece, os ouvintes também agradecem, né, a oportunidade de ouvir as propostas de mais um candidato. E amanhã nós vamos ter a presença, na segunda-feira, desculpa, dia 9, vamos ter a presença do candidato Breno Brum. Muito obrigado, uma boa tarde. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Boca. A gente volta então na segunda-feira.